Aleluias. Oh Deus, fala para o seu irmão, Deus tem propósito na sua vida também, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida também. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 1. Vamos ler, versículo 1. Diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias. Aleluias. Sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: o Senhor, eis que coloco, ou eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que você vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra a cumprir. Deus, muito obrigado por essa palavra. Um texto muito conhecido, em que o Senhor fala sempre conosco através da tua palavra, e que nessa noite seja mais uma noite em que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração tudo o que nós precisamos, e que a glória seja sempre dada ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser o centro da atenção, e que o nome do Senhor, Pai, possa ser exaltado sempre no nosso meio, aonde nós estivermos e aonde nós formos, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E eu já quero aqui afirmar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que todo propósito de Deus tem objetivo. Amém? Deus tem um propósito, mas todo propósito de Deus tem um objetivo. Deus tem objetivos na nossa vida. Aqui eu começo a ver Deus falando para Jeremias. Assim veio, versículo 4, a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Olha só que coisa tremenda. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Eu tenho um propósito. Por isso eu te santifiquei. E quando eu te enviar, as nações vai te conhecer, porque eu que estarei te enviando. Quando você abrir a boca para falar, as nações vão entender, porque eu propriamente estarei falando através de você. Há momentos em nossa vida em que nós estamos passando por alguns problemas ou momentos de alegria. Deus, ele sempre vai enviar através de louvor, através de pessoas, através até de animais, sinais, respostas, vai nos enviar, como é que eu posso dizer, confirmações, e muitas das vezes a gente deixa de receber por não estar prestando atenção naquilo que Deus vem falando. Interessante, irmãos, que quando eu olho para o livro de Jeremias, Daniel, Isaías, os 3 profetas maiores, e os profetas menores, que foram 12, eu vejo que Deus levantou e enviou todos com propósito e objetivo, fora os demais. O próprio Jesus veio com propósito e objetivo, sim ou não? Qual o propósito que ele veio? Salvar a humanidade. E qual o objetivo? Morar no reino. Morar no reino. Morar na mansão celestial. E quando eu cheguei aqui, eu estava aqui orando, a pastora estava orando, e ela deu continuidade, e ela sentiu no coração de cantar o hino. Qual foi o hino mesmo? O rei está voltando. Hein? Se conhece esse hino? O rei está voltando. Os sinais estão acontecendo. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Eu estou aqui, mas eu estou com a perna bamba, desde o início desse culto. E como eu falei, a unção de Deus está tremenda nessa noite aqui nesse lugar. Não que não tenha tido, mas é porque realmente está muito forte. E Deus, ele quer realizar algo aqui nessa noite na sua vida, querido. Só depende de você. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Se é batismo com o Espírito Santo, se é uma cura de um ente querido, se é a transformação da sua esposa, a transformação do seu marido. Mas eu tenho certeza, querido, que quando você busca a Deus com propósito, o objetivo vem. O objetivo é concluído.
Jesus, ele está dizendo aqui, irmãos, nesse texto: antes que te formasse no ventre, te santifiquei, aleluias, e as nações te dei por profeta, aleluias. Então eu disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Porque quando eu te enviar, eu tenho um propósito nesse envio. Quando eu te enviar, eu tenho propósito e tenho objetivo. Você quer ver uma coisa? No livro de Isaías 55, versículo 10, abre aí, Isaías 55, põe aqui para mim, meu amado. Isaías 55, versículo de número 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornará, ou não tornarão, mas regam a terra, ó. Fala para o teu irmão: propósito e objetivo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, propósito, e para lá não tornará, mas regam a terra e a fazem produzir, ó, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão a quem come. Tem os propósitos e tem os objetivos. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão tremenda, sabe? Que Deus, ele quer que a cada dia nós venhamos entender o que ele tem proposto para nós, o que ele determinou para nós. Deus determinou algo para nós, e algo determinante da parte de Deus é que dentro de em breve Jesus vai vir nos buscar, e nós precisamos estar prontos. Fala para o seu irmão: todos nós, fala para ele, todos nós precisamos estar prontos. Às vezes as pessoas estão olhando muito para o outro, tá, sabe, o outro, e está se esquecendo de si. Eu sei que a gente tem que olhar para o outro, amém ou não amém? Mas também a gente tem que olhar para nós também, porque senão a gente acaba ficando debilitado, fraco, e daqui a pouco a Bíblia diz assim: olha, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida? Hein? Propósito e objetivo. Aí vem o versículo 11, põe para mim por gentileza, versículo 11: assim será a minha palavra, ó, é Deus falando, meu irmão, é Deus falando, minha irmã, presta atenção. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará, ou algumas traduções está, não tornará para mim vazia, antes fará, ó, tem propósito, antes ela vai fazer o que me apraz, ó, Deus falando, e prosperará naquilo para que há propósito e objetivo. Nós temos que ter na nossa vida propósitos, mas também temos que ter objetivos. Não adianta eu ter propósito e não ter objetivos, porque é mais ou menos assim, é fazer as coisas meio que pela metade. Eu preciso ter propósito, mas também eu preciso ter objetivos. Vamos lá. Jesus está dizendo que o capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Põe para mim. Fala para o seu irmão: a vinda de Jesus está muito próxima. Os sinais estão acontecendo, meu irmão. Os sinais estão acontecendo. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Jesus é bom, meu irmão.
Jesus é bom, hein? E ele morreu por quem? Está acompanhando aí? E ele morreu por todos. Propósito. E ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, ó, mas para aquele que por ele. Propósito e objetivo. Jesus, ele veio com propósito, mas também veio com objetivo. Deus enviou o seu Filho amado com propósito e objetivo. E dentro do propósito, meu irmão, não foi fácil. Dentro do propósito, Jesus foi caluniado. Dentro do propósito, Jesus passou por chacota. Dentro do propósito, Jesus foi cuspido. Dentro do propósito, Jesus foi traído. Dentro do propósito, escarneceram de Jesus. Dentro do propósito, aleluias, foi necessário Jesus passar pelo momento da tentação. Foi ou não foi? Jesus, quando sai do jejum, preparação, 40 dias, não é isso? Quem veio? Satanás. Hein? Fica ligado, querido, para você entender. Ele veio e fez o que? Propostas. Porque Satanás também tem propósito, meu irmão. E ele também tem objetivos. O inimigo, ele tem propósito e também tem objetivos. E eu não sei se você tem reparado, mas Deus tem falado, eu tenho observado isso, não só aqui na igreja, mas na rádio. Final de culto, quando nós saímos, a gente vai levar alguns irmãos em casa, eu boto ali na rádio e vem confirmando, falando tudo que foi falado no culto. É Deus falando, olha, quando eu falo com o meu povo. Eu não falo somente em alguns locais, não. Eu falo com a minha igreja. Eu falo com a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Você é a noiva do Senhor? Aleluias. Ele vai vir para te buscar, meu irmão. Ele vai vir para nos buscar, minha irmã. Jesus, após sair, aleluias, daquele propósito ali de jejum, Satanás se apresenta e fala, olha, você está com fome, né? Transforma essas pedras em pães. Satanás, ele usa na palavra, sabia? Porque ele conhece a palavra, ele é conhecedor. Transforma essa pedra em pão, ou essas pedras em pães. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra. Por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus, ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E Satanás vem e prova ele mais uma vez, hein? Tudo isso te darei se você fizer o quê? Se prostrar diante de mim. Ó, que coisa fácil. Tá vendo isso? Eu te dou isso tudo. Você só precisa se render diante de mim. Só isso. Que coisa mais fácil. Imagina. Você só precisa se curvar. E eu vou te dar tudo isso. Presta atenção, meu irmão. A importância, o valor que tem de você se inclinar. Sabe?
Porque Ele sabe que quando você se inclina diante de Deus, você está se humilhando diante do Senhor. E quando você se humilha diante de Deus, aleluias, você está o quê? Se rendendo. E você diz: Senhor, eu me rendo diante do Senhor. E Satanás queria que Jesus se rendesse, mas Jesus veio com objetivo, e Ele morreu por todos. Jesus tinha esse objetivo e também tinha um propósito. Então foi feito de tudo para Jesus desistir. Às vezes vai acontecer muitas coisas para você desistir, meu irmão. Às vezes vai acontecer muitas coisas para você desistir, minha irmã. Mas Deus está mandando eu dizer para você: não desista. Ainda não é o fim. Deus tem propósitos e objetivos através da sua vida e na sua vida. Jesus, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Observe, a carne estava, gritando, porque Jesus sabia o que ele iria passar, meu irmão. Jesus sabia o que ele iria passar. É por isso que às vezes Deus te poupa de algumas coisas, nos poupa de algumas coisas, porque Ele sabe que se você souber nesse envio dEle, você vai desistir, você vai parar. Mas interessante é, meu irmão, que se você se disponibilizar em ler a palavra, aprender a palavra, trazer para dentro de você, você sempre vai vencer. O mal não pode resistir à palavra de Deus. E Ele está dizendo: olha, aleluias, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está entendendo? Então, a partir do momento que você decide viver para Ele, você precisa renunciar. Foi isso que Ele falou: aquele que quer me seguir, você precisa tomar a sua cruz a cada dia. A cada dia, irmãos. Negar a si mesmo e me seguir. Quem quer servir a Jesus aí? Para servir a Jesus tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é fácil. É? Não é. Mas nós precisamos o quê? Nos esforçar. Fala para o seu irmão: você precisa se esforçar. Fala para ele. Fala para ele: todos nós precisamos nos esforçar, porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Se fosse fácil, não era vitória. Para ter vitória nós precisamos passar por lutas. Para ter vitória nós precisamos passar por batalhas. Interessante que a nossa irmã estava falando aqui, irmãos, que ela pôde contemplar os anjos do Senhor guerreando por nós. E a palavra de introdução que foi lida no Salmo 91, Deus já estava falando conosco, já iniciando através da palavra introdutória, mas Ele já havia falado através do hino da harpa. O rei está voltando, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa ou descansará. Sabe, a palavra descansar é você confiar, é você saber que você fez algo que vai dar certo. Sabe, as irmãs aí da culinária, que sabe fazer um arroz soltinho, já sabe como fazer, já tem os métodos.
Uns fazem com água morna, né? Água quente, outras fazem com água fria. Tem uns que gostam de socar bem o alho, eu gosto. Botar bem socadinho, bota o alho para corar, hein? Bota um pouquinho de óleo, aí vai o azeite e vai fazendo. Tem outros que não socam muito bem, tem outros que não gostam de botar o alho muito socado, muito corado. É assim ou não é? Mas sabe que no final vai dar tudo certo. Ela tem aquela confiança, a pessoa tem aquela confiança. Meu arroz vai ficar soltinho. Estou dando exemplo. Você precisa prestar atenção nas coisas simples, que nas coisas simples você vai adquirir experiência. Porque não adianta você querer começar nas coisas grandes se você não começar nas coisas pequenas. Aí Deus fala assim, ó: se você for fiel nas coisas pequenas, no muito eu te colocarei. E ele fala: olhe para as aves dos céus. Ele está mandando você observar o que ele é capaz de fazer. Olhe para as aves dos céus. Olhou? Está observando? Ela trabalha? Hã? Os peixes, o que faz? Nada. Hein? Olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não trabalham, não se ajunta em celeiro. Olha isso. Que mais? Hã? Deus falando: olha para elas, mas todavia eu não dou alimento a elas. Você precisa confiar mais em Deus. Eu tenho falado muito isso, meu irmão. Sabe por quê? Deus, Ele quer que a cada dia que passe, nós venhamos confiar mais e mais e mais e mais nele. É você descansar. Está vindo um temporal. Meu telhado está descoberto. Mas eu creio que essa chuva vai passar lá do outro lado, mas aqui não vai chover. Hã? Você crê nisso? Eu já vi isso acontecer, meu irmão. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Lá em casa, lá em cima, não choveu. Mas aqui no Pita, você tem noção da distância daqui para ali? Lá em casa não caiu uma gota d'água. Aqui no Pita choveu, encheu tudo. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu falei: choveu e muito. Olha só. Aí eu vejo Deus falando assim na palavra, porque o homem, ele pediu a Deus algumas confirmações e pediu sinais, e falou: Senhor, se possível, faça o seguinte, Pai, que o orvalho venha molhar somente o novilho, né? Aqui, e toda a vegetação vinha estar sequinha. E ele foi dormir, ele foi o quê? Descansar. No dia seguinte, estava só aqui, ó, molhado. O orvalho caiu. Quem já viu o orvalho aqui? Coisa linda, não é? Caiu só aqui e o campo seco. Ó. Fala para o teu irmão: Deus é um Deus de sobrenatural, meu irmão. Aí ele falou: Senhor, por favor, amanhã, ao acordar, não hoje, mas o Senhor venha fazer ao contrário. Ele esteja sequinho e toda a vegetação molhada. Ele foi dormir, ele foi descansar. No dia seguinte, o que aconteceu? Sequinho. Sabe? Você precisa pedir confirmações a Deus e confiar. Jesus está dizendo: olha, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele. Nós precisamos viver para Ele. E aí, meu irmão, voltando ao texto, capítulo de número 10, olha
Jeremias 1, versículo 10. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar e para destruir e para arruinar e também para edificar e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor. O que é que você vê, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha para a cumprir. Olha que coisa interessante. Já estou terminando. Amendoeira. Amendoeira, irmãos. O significado da amendoeira significa choquete, que significa vigilante. Em hebraico, choquete. E ela significa vigilante. Olha que coisa tremenda. Aí hoje eu estava lá sentado, lá estudando e tal. E aí, a amendoeira, quando termina a primavera, não é isso? O tempo do fruto é o quê? Os irmãos aí do... Hein? Ela é a primeira a dar, a florescer. Ela é a primeira. Para analisar comigo, irmãos. O próprio Deus está usando coisas que talvez para alguns é insignificante, mas para Ele criou a natureza, Ele criou tudo e Ele sabe que eu falo do valor de você construir, de você conquistar, você dá valor, mas aquilo que vem fácil, você quase não dá valor, vem fácil. Mas quando você soa, quando você trabalha, quando você conquista, você dá valor. Então Deus está querendo passar para nós, olha só, a amendoeira, ela é a primeira a florescer, é a primeira a dar fruto. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu sou como a amendoeira, vigilante. Eu fico esperando o momento certo para florescer. Eu velo com a minha palavra. Eu fico vigilante, esperando o momento para cumprir com a minha palavra. Por isso, irmãos, que eu aprendi que Deus faz tudo no momento certo. Alguns falam que Deus tarda, mas não falha. Mas não é dessa forma que eu aprendi. A Bíblia diz que Deus, Ele chega no momento certo, nem antes e nem depois. Ele chega no momento. Jesus chegou no momento. O próprio Moisés nasceu no momento certo, cresceu no momento certo. Aleluias. Saiu do Egito no momento certo, voltou para o Egito no momento certo. Deus tem propósitos, e propósito com objetivos. A ceia tem propósito, e propósito com objetivo. Porque Ele fala: olha, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Fazer isso em memória de mim. Eu quero aqui chamar a atenção da igreja, chamar a atenção num bom sentido de despertar. Dê valor, dê importância à ceia do Senhor, dê importância à casa do Senhor, dê importância à presença do Senhor, dê importância, porque a Bíblia, ela está dizendo para nós, e Ele iniciou falando conosco nessa noite: aquele que habita. Sabe? Às vezes a gente quer driblar algumas coisas e no final a gente até quer se dar bem, ou quer viver o melhor, mas a gente precisa estar em concordância com as coisas de Deus, meu irmão. Sabe?
Põe para mim 91 do Salmo. Aleluias. Glória a Deus. Porque Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí vem o versículo 2. Direi do Senhor. Deus colocou no coração da irmã esse versículo hoje, para ela fazer o devocional. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele é que eu posso confiar. Sabe? Está aqui, ó. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Você sabe o que significa a palavra fortaleza, meu irmão? Hein? É um lugar bem protegido. Ah, Jesus. Rebalabachuri cantarabandachandarai. Efésios capítulo de número 6. Deus vem falando, olha, busque as armaduras espirituais de Deus. Busque as armaduras espirituais de Deus. Nós precisamos buscar as armaduras espirituais de Deus. Pastor, como é que eu busco as armaduras espirituais? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, escola bíblica dominical, se envolvendo com as coisas da igreja. Nós precisamos, irmãos, trazer para a nossa vida isso, sabe? Às vezes, pessoas ficam tão distantes de coisas que acontecem na igreja. O acompanhamento, irmãos, o ritmo, melhor dizendo, assim, no simples, o ritmo daquilo que está acontecendo na igreja, daquilo que pode acontecer, isso é muito importante, irmãos. Muito importante. E o afastamento às vezes traz discórdias, traz pensamentos que não concordam. Isso é muito perigoso. Uma certa feita, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu sou obrigado a vir todos os dias para o culto? Eu falei: não, você não é obrigado, mas é importante, porque Deus não obriga ninguém. Mas a importância de você estar nos cultos é muito grande. Sabe por quê, irmãos? Eu tiro por mim que lá atrás, quando eu era jovem, eu ficava caçando lugar para me sair, sabe? Para ir para um lugar bacana. Dia de domingo, dia de sábado, dia de segunda, durante a semana, sexta-feira, não tinha lugar, eu inventava. Eu não esqueço disso até hoje, eu falo sobre isso. Quando eu namorava a pastora, né? Já tem uns anos atrás, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Um belo dia, domingo, eu saía de lá 10h30. E nesse dia eu saí 10 horas. Ela falou: você está indo embora mais cedo? Eu falei: porque amanhã tem que acordar cedo. Meus colegas já estavam me esperando. Nós fomos para a festa de Saquarema, 10h30 da noite, de domingo. 10h30 da noite, de domingo, Saquarema, festa de Saquarema. Estava afastado do caminho do Senhor, hein? Quando nós nos conhecemos, nós não estávamos na presença de Deus. Isso em 97. E fomos. Eu não me esqueço até hoje. Todas as vezes que eu vou lá para cima, para Saquarema, Araruama, Iguaba, na serra, né? Vindo de lá para cá, antes de chegar ali para o lado de Sampaio Corrêa, bem antes, naquela serra ali,
Era 00:40, eu estava passando ali, 00:40, chovendo, meu amigo dirigindo, eu no carona e meu primo atrás. Olhei no relógio, 00:40, ó. E eu havia falado para minha mãe assim, ó, eu vou ali e já volto. Hein? Aí, irmãos, hoje na presença de Deus, sabe, eu aprendi que independente de dia, de hora, independente, o meu prazer é estar na casa do Senhor, o meu prazer é estar na presença de Deus, porque eu sei da onde Deus me tirou, eu sei dos grandes livramentos que Deus me deu. Então isso se tornou na minha vida gratidão. E aí esse irmão falou, pastor, mas eu sou obrigado? Eu falei, não, você não é obrigado não, meu amado. Não. Mas olha, é importante. E aí faltou um culto, faltou outro, aí passou a ser crente domingueiro. Só vinha aos domingos. E hoje não está mais na presença de Deus. Você entendeu a preocupação que eu tenho? Hoje eu estava conversando com a minha irmã, né? A Dani, eu fui lá na padaria comprar algumas coisas e fui lá pegar o pão da ceia. Eu estava conversando isso com ela. Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer orientar, a gente vê tanta coisa acontecendo que a gente não quer que aconteça com as pessoas. Às vezes as pessoas nos interpretam mal e acha que o pastor está perseguindo, que o pastor não quer o bem, acha que o pastor isso, que o pastor aquilo, e não é nada disso. E às vezes só Deus sabe como eu vou para casa chorando, irmãos, por causa da má interpretação. Eu sei e tenho visto, e como eu já falei, tem coisas, irmãos, de ministério que não convém falar em cima do altar, do púlpito, até porque não é bom. Mas eu sei o que eu tenho escutado, eu tenho presenciado coisas, sabe, que tem acontecido. Eu fico triste e eu não quero que aconteça com os meus amigos, os meus próximos. E às vezes a gente quer alertar, a gente quer, sabe, ensinar o caminho, a gente quer dar uma direção, mas às vezes nos interpretam mal. O pastor está me perseguindo, o pastor isso, o pastor aquilo. E eu falo, Senhor, eu tentei. E aí o que eu faço? Eu recuo, me calo, e eu só oro. E eu falei para ela uma situação que aconteceu pouco tempo atrás. Ela falou, meu Deus, eu não sabia. Eu falei, pois é. Você está entendendo a cautela? Está entendendo a preocupação? E eu falei para ela, toda vez que eu converso com uma pessoa, eu falo de algumas coisas, eu choro, irmãos, porque eu não quero que aconteça com demais. A Bíblia está aqui, meu irmão, olha, de quantos homens e mulheres de Deus que não deram ouvido e não chegaram até o final do objetivo. E às vezes nos interpretam mal. Mas eu quero voltar para o texto, para me encerrar aqui, para a gente iniciar a ceia do Senhor. E Jeremias foi escolhido por Deus, separado por Deus com propósito e objetivo. Jeremias também teve que passar por privações, irmãos. Jeremias também foi jogado dentro de poço. Jeremias também passou por certas situações em que Deus permitiu. Mas pastor, Deus fala aqui que Ele chamou, que Ele consagrou, que Ele ungiu antes dele nascer. E por que tudo isso acontece se Ele se disponibilizou a fazer as coisas de Deus? Mas tudo que Jeremias passou, meu irmão, trouxe benefícios para a obra de Deus. Sabe? Ele sofreu, ele chorou. Eu sempre falo isso. Às vezes tem gente que fica sofrendo por outro, hein? E não quer sofrer por Jesus. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, Deus também tem propósito e objetivo na sua vida. Deus também tem propósito e objetivo na sua vida.
Eu quero concluir e declarar para você, meu irmão, declarar para você, minha irmã, tudo que nós passamos nessa terra tem propósito. Às vezes você está chorando, mas esse choro tem propósito. As suas lágrimas têm propósito. As suas orações têm propósito. Não desista, não. Continua em frente. Jesus foi até o final. E Ele está dizendo para mim e para você: vá até o final porque vale a pena. Vai até o final porque vale a pena. Vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena falar de Jesus. Vale a pena chorar por Jesus. Vale a pena. Jeremias, fala com o meu povo, Jeremias. Fala com o meu povo, Jeremias. E Jeremias, usado por Deus, falava. E muitas das vezes o povo não dava ouvido. Deus fala: Jeremias, é assim, mas eles vão parar para me ouvir. Escreve tudo isso que eu estou te dizendo, para que eles saibam que um dia teve um profeta no meio deles. E fala para eles que vai ser necessário. Vai ser necessário. Vai ser necessário. Cativeiro. No cativeiro vai trazer arrependimento. No cativeiro vai trazer fortalecimento. De início vai doer. De início vai vir desânimo. Mas depois ele vai começar a entender que ele é servo, que ela é serva, que orando Deus pode mudar a causa, que ele é servo, que ela é serva, que orando Deus pode fazer o milagre acontecer. No cativeiro, aleluia, quando Deus permite cativeiro, Ele quer fazer algo, Ele tem propósito e objetivo. Oh, Amanarai, cativeiro não é em vão, meu irmão. Cativeiro não é em vão, tem propósito. Choro não é em vão, tem propósito e objetivo. Você só precisa orar. Você só precisa apresentar a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluias. Os obreiros aqui na frente, em nome de Jesus. Nós estaremos participando da ceia do Senhor nesse momento. Oh, aleluias.